Nós vamos falar do texto em si, mas eu vou destacar para a nossa mensagem os versículos 17 a 27. João 11, 17 a 27. André, você pode fazer a leitura do Evangelho nesses slides? São 2 slides. Vamos nos colocar em pé para receber então, a leitura da palavra. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, se o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Maria respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda nem sempre permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda nem sempre permanece em nós. Podemos sentar? João 11, 1 a 45, nós lemos, como eu falei, um trecho central dessa leitura do Evangelho de João. O que é narrado aqui é a famosa ressurreição de Lázaro. Esse Lázaro aqui não é aquele Lázaro doente, aquele Lázaro da parábola. Esse Lázaro que ele existiu mesmo, digamos assim, né? Aquele era um personagem de uma história que Jesus estava contando. Lázaro é um nome muito comum, até hoje em Israel, é o nome Eleazar, só que no Novo Testamento virou Lázaro, assim como Josué virou Jesus, né? Era Josué, virou Jesus no Novo Testamento. Bom, o fato é que Jesus tinha estado em Jerusalém, né, e ele tinha participado, né, de uma festa, né, a festa da dedicação. Era um período de inverno, inclusive. A festa da dedicação é uma festa que tem até hoje também em Jerusalém, que é chamado de Natal judaico. É o Natal sem Jesus, porque tem muitas luzes, muitas velas. É a festa da recuperação do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém tinha sido ocupado por tropas gregas, e eles tinham profanado o templo e aquela coisa toda, e os israelenses então conseguiram retomar o templo, e para purificar o templo eles passaram 9 dias de purificação do templo antes deles retornar às suas atividades. Então eles usam candelabros assim, de 9 velas, diferente daquele que a gente conhece de 7. A menor são 7. Esse é maior ainda. É a festa de Hanukkah, que é em dezembro, inverno lá em Jerusalém. Bom, Jesus tinha ido a essa festa, e onde Jesus chegava havia, ajuntamento, polêmica, muita conversa, muita coisa. Ele era
a gente pode se chamar assim de uma celebridade, né? Onde ele aparecia tinha algum burburinho em volta e tudo. E devido aos conflitos que aconteceram lá, ele não pensava em voltar a Jerusalém assim tão cedo. Mas o fato é que ele já estava viajando de volta para casa quando teve a notícia de que Lázaro, irmão de Marta e Maria, eram 3 irmãos muito amigos dele, pessoas que ele amava muito. Lázaro estava muito doente. E ele indo, né, no caminho dele e tudo, demorou um pouco até resolver voltar para Betânia, onde eles moravam, que era Betânia, era do lado de Jerusalém, dava para ir a pé, uma distância razoável, mas as pessoas costumavam ir a pé de Jerusalém até Betânia. Jesus fazia esse percurso. Então ele tinha que voltar no caminho, né? E houve uma polêmica, né? Jesus, inclusive, aqui no versículo 8, né, no capítulo 11, disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? O problema era sério, risco de vida. Mas disse: não, vamos voltar. Mas ele demorou um pouco para tomar essa decisão. E o fato é que quando ele então finalmente chegou na cidade de Betânia, o que aconteceu? Lázaro já tinha falecido, inclusive já tinha sido sepultado. Sepultado daquela forma que Jesus também depois foi sepultado, né? Numa gruta, um buraco na pedra, tapado com uma rocha, né? Com uma pedra ali. Então, Lázaro já estava ali sepultado. E já tinha 4 dias já era o 4º dia que ele tinha sido sepultado. Havia uma crença entre os judeus na época de que a alma da pessoa esperava ainda 3 dias. 3 dias para ir embora. Se alguém tentasse alguma coisa para ressuscitar a pessoa, em 3 dias ainda tinha chance, porque a alma ainda estava lá. No 4º dia ela já não ficava mais. Era a crença, né? Não é um preceito bíblico, mas era uma coisa popular na época de Jesus. Então, aí acontece exatamente isso. Quando Jesus chega em Betânia, ele é recebido por Marta, uma das irmãs de Lázaro, né? Uma vez, quando ele foi visitar esses 3 irmãos, né, essas 2 irmãs e Lázaro, a gente lembra, né, daquele episódio, né? Marta ficou lá cozinhando, preparando as coisas, né, arrumando a mesa, fazendo toda a sala, né, para visita, enquanto Maria ficou lá, sentou e ficou lá conversando com ele e aprendendo das coisas que Jesus tinha para ensinar. Então existe uma certa simpatia de alguns pregadores com relação a Maria, porque Maria escolheu a melhor parte, que foi estar ali com Jesus, em vez de ficar se empenhando com, né, coisas que eram mais ou menos, digamos assim, secundárias, que seria preparar a mesa e fazer aquela recepção, aquela coisa para Jesus, né? Mas veja como são as coisas. Às vezes a gente cria certas imagens a partir de um trecho da Bíblia, do Evangelho, mas aqui quem vai receber Jesus é Marta. E ela, então, começa a ter um diálogo que é um diálogo importantíssimo aqui com Jesus, porque quando ele começa a conversar com ela, né, ela fala mesmo assim com franqueza, né?
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela reclama um pouquinho dele ter se atrasado, né? Por que você demorou tanto para vir? Não é? Então, mas ela diz também, né? Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedirdes a Deus, Deus o concederá. Então, ela, apesar de não ter talvez aquela contemplação, aquela disponibilidade de Maria, era uma mulher de fé. Uma mulher de fé. E é justamente para essa mulher, então, que Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Ele perguntando para ela. Né? Também existe um outro trecho do Evangelho que é muito valorizado, que é a confissão de Pedro. Né? Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então eles dizem: um profeta, Elias, João Batista que voltou, etc, etc. Então, e vocês, o que vocês dizem de mim? Então Pedro faz aquela confissão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de Pedro, ela é muito valorizada, né? Tanto que Jesus diz, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Tudo é Pedro. Marta fala exatamente a mesma coisa. Uma mulher simples de uma cidade da Palestina, ela também declara a mesma coisa, porque ela diz o seguinte: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Se existe a confissão de Pedro, existe a confissão de Marta também. Né? Essa leitura, né, que valoriza o feminino na Bíblia, ela não é simplesmente uma bandeira identitária, ela não é. Ela descobre o valor da mulher dentro da palavra de Deus. Né? Então, se a confissão de Pedro é talvez mais famosa, a confissão de Marta é do mesmo teor, da mesma importância. Né? E por isso, inclusive, o Evangelho de João, lá no capítulo 20, ele diz isso. Há muitas outras coisas que Jesus disse, que Jesus fez, mas essas que foram escritas foi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Foi para isso que João escreveu o Evangelho, para que pessoas dissessem exatamente o que Marta falou. Né? Vejam que coisa. O fato é que, apesar de Jesus ter chegado atrasado, né, entre aspas, as coisas acontecem no tempo de Deus, as coisas acontecem no tempo certo, e isso acontece na nossa vida também. Quantas vezes a gente acha que Deus está atrasando? Né? Quantas vezes a gente acha que, né, as coisas já podiam estar resolvidas, né, e não estão? Por quê? Deus tem seu tempo, e no caso de Lázaro não foi diferente, também tinha seu tempo. Não é? E Jesus, então, ele pede às irmãs, né, a Marta e a Maria, que levem aonde Lázaro está sepultado. Né? E aí a gente tem aquele famoso menor versículo do Novo Testamento, né? Jesus chorou. É o único registro assim que fala de Jesus ter chorado. Por que Jesus chorou? Era humano, né? A gente às vezes espera, né, que Jesus, tipo assim, já sabia o final da história como é que era, né? Então ele
né? Não é bem assim. Jesus também viveu um dia de cada vez e passou pelas ansiedades, pelas angústias que nós passamos também. Né? Essa é a natureza humana de Jesus. Né? Então ele não é simplesmente um ET que diz, não, agora vai acontecer isso, depois vai acontecer. Não, não era assim que funcionava a cabeça de Jesus. Daí ele se emocionar, se alegrar, né? Se alegrar como numa festa de casamento, lá em Caná da Galileia, né? E aqui um momento de tristeza, de separação, de saber que um grande amigo, né, estava separado dele por causa da morte. E nessa hora então é que acontece um milagre. Mas um milagre um pouco diferente. Porque em muitos milagres, Jesus prova a fé da pessoa que está desejando um milagre. Né? Do cego que quer ser curado, da mulher que quer ser curada da sua doença, ou da doença da sua filha, etc. Né? Ele está lidando com uma pessoa viva que está ali sofrendo um mal, mas ele diz, olha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Só que aqui, ele não está testando aqui a fé de Lázaro. Provavelmente Lázaro era também uma pessoa de fé, como eram as irmãs dele. Tá? Mas não tinha como ele provar ali a fé do Lázaro. Mas ele provou a fé da irmã de Lázaro, né? De Marta. Então, por causa, eu diria assim, né? Com essa declaração da fé de Marta, ele vai e realiza um milagre na vida de Lázaro. Veja só que interessante. É porque Marta acreditou que ela então apoiou quando ele falou, olha, tira essa pedra da frente. As pessoas se assustaram e disseram, não, ele deve estar, né? Deve estar cheirando mal aí dentro. Tem um cadáver aqui dentro. Não faça isso, não. Não, tira essa pedra. E Marta diz, vamos tirar. Vamos tirar. Então, aquela pedra foi removida, né? E aí ele chama Lázaro, e Lázaro então sai para fora todo, que nem uma múmia, né? Todo enrolado em pano, como era costume, né, dos sepultamentos. Se ninguém removesse aquela pedra, não ia adiantar ele ressuscitar o Lázaro, certo? Lázaro não ia ter força para ressuscitar, empurrar a pedra e sair. Não ia. Tinha que ter mais gente para ajudar. Eu vejo isso assim como um sinal de que, muitas vezes, para que pessoas ressuscitem, no sentido que passem da morte para a vida e conheçam o Evangelho de Jesus e tenham um encontro com Jesus, é necessário a gente dar uma ajudinha e a gente remover uma pedra. O que muitas vezes a gente faz é colocar pedra no caminho de pessoas que querem conhecer Jesus. Né? Pedras de preconceito, pedras de, às vezes, de classe mesmo, né? Pedras de cultura, enfim. A gente se fecha, às vezes, no nosso mundo e ele não se abre para receber essas pessoas que estão lá, né, empedradas lá fora. Entendeu? Então, é necessário, se nós cremos, se nós afirmamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, né, que havia de vir para o mundo, então é necessário a gente também remover pedra para facilitar o acesso das pessoas a essa vida que nós
dizemos, né? A vida que Cristo oferece, o mundo não pode nos dar. O que a gente tem feito para estender a mão para essas pessoas que precisam dessa vida, precisam, né, passar da morte para a vida? Não é? Então, às vezes, a nossa fé não vai redundar em bênção diretamente para mim, diretamente para quem está afirmando, mas para outras pessoas. Mas é necessário abrir essa perna, não ter medo se vai cheirar bem ou se vai cheirar mal. Não ligar para isso. E acreditar que Jesus pode se ressuscitar pessoas que estão mortas na depressão, no vício, nos seus preconceitos, tantas coisas que matam, né, que existem, né? Então, quem está precisando ser ressuscitado? A gente tem que estar atento a isso, né? Fazer como Marta e Maria fizeram. Então, vamos empurrar essa pedra, vamos abrir esse caminho, vamos permitir que aquele que aparentemente está lá morto, não teria mais como sair de lá, ele possa ver a luz e possa sair. Não é? Quem não precisou de ajuda, ou pelo menos que a gente saiba, né? Não precisou, foi Jesus. Mas Jesus é outro patamar, né? É outra coisa. Né? Mas muitas pessoas precisam ter as pedras removidas para saírem e terem esse encontro com Jesus e terem esse encontro com a vida. Né? O capítulo termina com Jesus falando, né, para Marta. Marta mesmo estava em dúvida, né? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Essa é a promessa de Jesus. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. Ou não? Ou como é que é a nossa fé? Não é? Então, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E, tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, né, e deixai-o ir. Desamarra ele. Às vezes a pessoa está amarrada, né? Está atada, está presa, né? Jesus ordena que nós desatemos, desamarremos, libertemos as pessoas. Não é? Essa é a instrução que ele nos dá. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Sempre tem que ter aqueles que, mesmo diante de um milagre, mesmo diante de uma coisa boa, mesmo diante de uma coisa bonita, mesmo diante de uma manifestação do poder de Deus, tem que colocar defeito naquele negócio, porque não gostaram da ressurreição de Lázaro, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente está do lado daqueles que glorificam a Deus quando percebem a ação de Deus no nosso meio, por nosso meio, né? E é isso que Deus quer realizar conosco. Que nós possamos ser aqueles que removem essa pedra e chamam pessoas também para sair de dentro das suas sepulturas e terem um reencontro com a vida. Amém?
vamos lembrar do nosso compromisso com esse ministério, com a nossa igreja, né? Vamos contribuir por meio dessa